Boas-vindas a mais uma apresentação da Ford College. Bom, na nossa última conversa sobre o ecossistema Solana, a gente focou bastante no ciclo de desenvolvimento local, certo? A gente usou a CLI da Solana para testar contratos, roda validadores de teste, tudo ali, bem seguro e isolado na nossa própria máquina. Mas hoje a gente vai dar um salto enorme. Vamos sair daquela bolha solitária e entrar de cabeça no mundo dos ambientes de equipe automatizados. É hora de pegar aquelas validações locais e conectar tudo aos fluxos de trabalho do time todo. Assim, a gente garante que o código rode liso e de forma super confiável, independentemente de quem esteja enfiando. Bora lá? Dando uma olhada rápida na nossa partitura de hoje, vamos começar indo de solista a orquestra, entender o repositório como orquestra, passar pelo ciclo de integração contínua, ver como é orquestrar um monorepo e, no fim, fazer a preparação para os próximos passos. Começando então pela seção 1, de solista a orquestra. Pensa no desenvolvimento local como um músico solista. A pessoa tá lá, no seu quarto, praticando de boa, com a C-Line da Solana, testando tudo sem ninguém para atrapalhar. Mas, quando vamos para o desenvolvimento em equipe, olha, sem uma boa estrutura, a coisa vira um caos rapidinho. É literalmente como uma orquestra sem maestro, com todo mundo tentando tocar e mesclar código ao mesmo tempo. E o resultado? Conflitos de merge para todo lado, contratos inteligentes falhando na rede e um tempão precioso perdido só tentando caçar de onde veio o erro. E como a gente resolve essa bagunça e traz um pouco de harmonia para o time? A resposta está nas integrações de controle de versão. Basicamente, elas pegam aquelas tarefas manuais de validação que a gente fazia localmente e transformam em automações compartilhadas. Isso garante que as regras sejam aplicadas de forma idêntica para todo mundo. Acabou de vez aquela desculpa clássica de mas na minha máquina estava funcionando, sabe? O processo se torna completamente repetível e previsível. O que nos leva perfeitamente para a seção 2, o repositório como orquestra. Para entender isso melhor, vamos mudar um pouco a nossa perspectiva. Imagina que o seu repositório é uma orquestra. As pessoas desenvolvedoras são os músicos e as integrações contínuas são a partitura e o maestro. Sem essa partitura, todo aquele talento individual vira apenas ruído e código quebrado. Mas com ela, com regras claras e automações guiando o show, as partes individuais se encaixam e a gente tem uma verdadeira sinfonia de software rolando, sem falhas críticas no palco principal. A gente pode até mapear os eventos técnicos do repositório para esses conceitos musicais, para ficar mais fácil de visualizar. Por exemplo, fazer um commit é como escrever uma nota musical nova na partitura. É aqui que aplicamos os linkers locais. Um push já é aquele ensaio da sessão, perfeito para uma checagem rápida no CI. O pull request é a audição super rigorosa antes do espetáculo. É ali que rolam os testes de integração mais pesados. O merge é a performance em si. E, finalmente, a tag é a gravação de estúdio, o álbum distribuído para o público, representando o nosso deploy auditável. Bem legal pensar assim, não é? Seguindo em frente, seção 3, ciclo de integração contínua. Na prática, existe uma linha do tempo muito bem definida de 6 estágios no ciclo de vida de desenvolvimento na Solana. Tudo começa com a primeira linha de código no desenvolvimento local ali no passo 1, passando por posts, pull requests, merges e tagging, até chegar no estágio 6, que é o ambiente pós-release. Cada uma dessas etapas tem um nível de exigência próprio. O grande pulo do gato aqui é saber encaixar a automação correta no estágio correto. É isso que mantém todo o fluxo de trabalho ágil e, ao mesmo tempo, extremamente seguro. Dando um zoom nos estágios iniciais, notem que a prioridade absoluta aqui é a velocidade. Ganchos pré-commit e verificações disparadas por um push precisam ser muito, mas muito leves e rápidas. A ideia é dar um feedback imediato durante a escrita do código. Se tiver um errinho de estilo ou um teste unitário básico falhando, o sistema tem que avisar em questão de segundos. Afinal, não faz sentido parar a orquestra inteira para arrumar o palco só porque um instrumento de uma pessoa estava desafinado no primeiro acorde, concorda? Aí a gente entra nos estágios intermediários, e é aqui que o trabalho pesado de verdade acontece. O pull request, o famoso PR, funciona como uma barreira de qualidade totalmente intransigente. É o momento de bloquear qualquer código que possa quebrar as coisas, rodando uma suíte de testes super intensiva. No ecossistema Solana, isso geralmente significa subir um validador de teste de curta duração para exercitar todos os caminhos do contrato inteligente. E quando o PR é aprovado e o merge é feito, o sistema aciona o pipeline que compila candidatos a release em um ambiente que é praticamente um clone da produção. Para fechar esse ciclo, temos os estágios finais. As tags anotadas não estão ali de enfeite.
Elas criam uma ponte direta e totalmente auditável entre o código-fonte aprovado e os artefatos que foram implantados na rede. Ter esse rastro é absolutamente crucial caso a gente precise reverter algum problema rapidamente. E depois, bom, a automação pós-release entra em cena para coletar as métricas necessárias, nos dizendo se a implantação foi um sucesso total ou se a gente vai precisar ajustar os instrumentos para o próximo ensaio. Vamos agora para a seção 4, orquestrando um monorepo. Quando olhamos para um repositório moderno no ecossistema Solana, raramente a gente encontra um tipo só de código. É super comum termos várias partes morando juntas no que chamamos de monorepo. Uma pasta para os contratos inteligentes em Rust, um diretório para SDK em TypeScript que facilita as integrações e a própria aplicação web front-end ali bolado. Gerenciar tudo isso sobre o mesmo teto exige uma regência muito precisa, para que o sistema de CI não perca tempo processando informações irrelevantes. E é exatamente por isso que a detecção de arquivos alterados é uma mudança de jogo gigantesca. Ela garante que os pipelines inteligentes sejam espertos o suficiente para descobrir cirurgicamente quais arquivos foram modificados, testando exclusivamente aqueles pacotes. Pensa comigo, se alguém fez um ajuste visual pequeno lá no front-end, não faz a menor lógica o sistema parar tudo para recompilar e testar os contratos inteligentes na blockchain que nem foram tocados, certo? Essa inteligência poupa tempo, economiza recursos computacionais e mantém a velocidade de entrega lá no alto. Durante um pull request, a gente roda o que chamamos de validação canônica. O CI sobe um validador Solana temporário, executa testes de integração pesados, verificando inclusive as chamadas CPI entre programas, e checa se nenhuma API pública foi quebrada sem querer. Sabe qual é a maior vantagem de estruturar tudo isso? As pessoas que vão revisar o código não precisam gastar neurônio ou energia conferindo se o código compila ou passa nos testes básicos. O foco humano fica 100% na lógica de negócios, na segurança e na arquitetura. O trabalho braçal e repetitivo a gente deixa para as máquinas. E finalmente chegamos à seção 5, preparação para próximos passos. Para transformar toda essa teoria orquestrada em prática, aqui vai um checklist tático super direto. Primeiro, saiba exatamente como separar o que é uma checagem local rápida do que é uma validação pesada na nuvem. Segundo, padronize rigorosamente as nomenclaturas de branches e tags. Sério, isso evita muita dor de cabeça no futuro. Terceiro, estabeleça regras claras de aprovações manuais antes da rede principal. E por último, garanta sempre aquela conexão totalmente auditável entre o código aprovado e o artefato que foi gerado. Então, eu deixo uma pergunta provocativa para a gente refletir. Olhando para a estrutura atual dos repositórios que você conhece ou trabalha, será que ela está realmente facilitando ensaios rápidos e eficientes? Ou será que a falta de orquestração está criando aquele gargalo exaustivo toda vez que a equipe tenta lançar uma novidade? Fazer essa avaliação honesta é a preparação ideal para nossa próxima exploração, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos padrões de repositório e em ferramentas de integração mais avançadas. E é com essa reflexão que a gente fecha a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração detalhada aqui da Ford College. Entender essas fundações de integração com controle de versão é exatamente o diferencial que separa os testes experimentais isolados das implantações de projetos enormes e de alto impacto no mundo real. E lembrem-se, para continuar dominando essas ferramentas da Solana e explorar conteúdos educacionais de ponta sobre todo o universo da Web3, não deixem de acessar o site ford.college. Continuem focados nos estudos, um grande abraço e até a próxima!